Olá, o Jornal da Unifra Especial de Férias está no ar e com ele nós vamos relembrar os fatos importantes para o Centro Universitário Franciscano. O quarto seminário interdisciplinar em engenharia analisou o mercado de trabalho, o estágio e as possibilidades de atuação do engenheiro. Professores e estudantes do Centro Universitário Franciscano, além de especialistas, avaliaram na Unifra questões sobre gênero na profissão e buscaram respostas sobre qual é o atual papel do engenheiro na sociedade. O autoconhecimento é bastante importante, porque o que vai acontecer? Vai te gerar menos frustração, né? Na medida que você sabe o que quer, o que tem para oferecer para o mercado, quais são os seus talentos, quais são os teus valores. Uma outra realidade, um desafio mesmo, para quem está focado somente nos estudos. Ao mesmo tempo que a gente tem que começar a pensar, também é difícil, porque a engenharia, os primeiros anos são cadeiras mais básicas, né? Então agora que a gente entra mais específicas. O assunto fez parte da palestra A Carreira na Engenharia, Engajamento e Propósito de Vida. O que eu propus para eles é sair daqui pensando o que eles têm a oferecer, né? O que eles querem buscar lá fora, mas para isso é preciso esse autoconhecimento, né? Cada vez mais cedo irem se questionando, irem estagiando, vivenciando, experimentando, né? A profissão. A experiência, além de trazer conhecimento e segurança para o futuro engenheiro, também revela inúmeras possibilidades de atuação profissional. Opa, peraí, você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo em um supermercado. A matéria não era sobre o papel do engenheiro na sociedade? Na verdade era e continua sendo. E um exemplo pode estar bem aqui na prateleira dos enlatados. É que ao comprar uma lata de milho, você nem se dá por conta, mas ao levar para casa, pode estar consumindo o resultado do trabalho de um engenheiro químico. Tu vai comprar milho enlatado, aquilo passou por um processo químico, passou por um processo industrial, no qual o engenheiro químico com certeza tomou decisões para tamanho da lata, quantidade de milho a ser inserida, controle de qualidade. Um exemplo, né? Na parte também de controle de alimentos, o engenheiro químico ele está envolvido então nessa parte no intermédio entre a matéria-prima extraída da natureza e o produto final entregue ao consumidor. Foram 3 dias de palestras e minicursos com as engenharias ambiental e sanitária, química, biomédica e de materiais. Uma preocupação que a gente teve foi em procurar trazer apresentações e minicursos que os fizessem refletir a respeito do papel deles na sociedade, né? Onde eles vão atuar, né? Não só a importância da parte técnica que eles têm que desenvolver, mas também da parte ética como profissionais. E ética profissional é um assunto que deveria ser tratado antes mesmo de se ingressar na universidade, como a inserção das mulheres no mercado de trabalho das engenharias. Para esta historiadora, cabe ao ensino fundamental discutir esses assuntos. A escola ainda trata como esse é um conhecimento ao qual as meninas têm pouca familiaridade, quando se devia ter incentivos e programas de incentivo à entrada e ao conhecimento das mulheres nas áreas exatas e científicas mais duras, digamos. O assunto foi debatido durante o painel sobre questões de gênero na área tecnológica, que reuniu, além da pesquisadora, a pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão da Unifra, Solange Fagan, e Carla Bianchi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem importante, porque o mercado de trabalho hoje em dia exige esse conhecimento sobre diversos assuntos. O curso de História do Centro Universitário Franciscano realizou atividade alusiva ao Novembro Negro, mês que simboliza a resistência da população negra contra a escravidão e as formas de exclusão social. 4 convidados ampliaram o debate sobre o assunto por meio de palestras no Conjunto 1 da Unifra. Me parece fundamental, especialmente no contexto que nós vivemos, no mundo contemporâneo hoje e de um modo especial no Brasil, que é retroativo, que é conservador e intimamente ancorado na manutenção de padrões que estabelecem diferenças e hierarquias. E nós temos trabalhado ultimamente exatamente com um conceito que busca criticar o conceito de identidade e reforçar o conceito de unidade, a partir do reconhecimento de que é possível reconhecer-se enquanto humano,
na diversidade. Desde a abolição da escravatura, né, não houve políticas públicas para que os ex-escravizados acessassem, tivessem inclusão na sociedade de classes. Então isso impediu. E um dos impedimentos foi através da educação, com a política de cotas. E com a lei de cotas de 2012, aí os pobres, os pretos e pardos e os indígenas estão tendo acesso ao ensino universitário. E isso está incomodando muito essa elite dominante que não estava acostumada de nos ver lá dentro. Educação afro-perspectivizada é uma educação que valoriza, em oposição, vamos dizer, àquela educação racional, pragmática, tradicional, uma educação que seja mais humana, que seja para todos, que seja mais igualitária e contra o racismo. Mas nós somos um país que discriminamos, selecionamos, condenamos, absorvemos muitas formas de vida. Nós somos extremamente infelizes nisso. Como mudar esse panorama? Não sei. Lamentavelmente eu não sei. O que eu aposto é educação, informar e divulgar e lembrar das infelicidades que a humanidade já cometeu e esperar que isso contamine de uma forma ou de outra, em menor ou maior grau, as novas gerações, porque essas gerações elas estão vindo com uma carga tão ruim em termos de capacidade de se relacionar com seu semelhante, né? Educação. É um privilégio contar com a sua audiência no Tema é Direito, todas as quintas às 19 horas, que é o programa inédito, e todas as repetições durante a semana. Um programa plural, democrático, em que discutimos assuntos jurídicos e em áreas relacionadas. A história da educação no Brasil e os impactos no desenvolvimento econômico do país foram temas de uma palestra promovida pelos cursos de Ciências Econômicas, História, Letras e o mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens do Centro Universitário Franciscano. Doutor em História Moderna pela Universidade de Oxford e integrante do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, Renato Colistete definiu por que algumas instituições de ensino do Brasil apresentam baixo nível de formação escolar. O mais recente monitoramento global da educação é desanimador quando apresenta a qualidade do ensino no Brasil. Publicado em 2016 pela Unesco, o relatório aponta que cerca de 1/5 dos estudantes brasileiros atingem o final do ensino médio com atraso superior a 3 anos. É como se eles precisassem o dobro do tempo para concluir os mesmos estudos. O documento revela também que 4 em cada 10 alunos brasileiros do ensino fundamental não atingem o nível mínimo de proficiência em matemática, enquanto apenas 11% costuma ler com regularidade. A pobreza é um indicativo para a baixa escolaridade. Basta descobrir que alunos de baixa renda estudam em média 5 anos a menos que estudantes de famílias ricas. A Unesco projeta a universalização do ensino médio até 2030 nos países mais pobres, mas a tendência é que a meta só seja atingida com 65 anos de atraso. 50% da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico. Então, essas crianças que estão desses 50%, elas têm condições de frequentar a escola com
condições ideais para aproveitar o que os professores estão ensinando, mesmo supondo que uma escola seja de boa qualidade, com boas instalações, é muito difícil acreditar que seja possível. Então, quer dizer, na verdade é um problema muito mais amplo que envolve o conjunto, o contexto, um ambiente que as crianças e as famílias das crianças estão envolvidas. Doutor em História Moderna pela Universidade de Oxford, integrante do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, Renato Colistete esteve em Santa Maria e falou sobre a história da educação no Brasil e os impactos no desenvolvimento econômico do país. Diante de alunos e professores dos cursos de Ciências Econômicas, História, Letras e do mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens do Centro Universitário Franciscano, ele definiu como atraso histórico o fato de o país não aproveitar a educação para crescer e igualar as condições sociais e econômicas. Nós vivíamos na monarquia no século XIX e depois passamos para uma república e os problemas continuaram se reproduzindo. Então, o que nós precisamos tentar entender é a origem dessas diferenças, dessas dificuldades. Um problema que nós tínhamos no passado era a ausência de recursos suficientes. Então, esse é um problema realmente sério. Mas, hoje em dia, o que nós aparentemente enfrentamos é um problema maior ainda, porque temos deficiência dos recursos, mas também temos deficiência na aplicação desses recursos. O Salão Azul do Conjunto 1 da Unifra lotou para ouvir Renato Colistete. Ele também apresentou pesquisas que comparam o ensino brasileiro com outros países do mundo nos 2 últimos séculos. E também é uma iniciativa comum, são 4 cursos, um mestrado também de Humanidades e Linguagens da instituição. É uma proposta interdisciplinar entre os cursos que a gente pode agregar num único tema, no caso a educação, no caso o nosso atraso em relação ao desenvolvimento, e unir os alunos desses cursos para o debate. Isso é muito importante. Para nós das humanidades é de extrema importância, ao passo que ele apresenta não apenas um diagnóstico da realidade brasileira, mas ele nos apresenta também causas e consequências dessa realidade e as importâncias dos processos de letramento, dos processos de alfabetização numa questão do desenvolvimento de uma nação. Parte do nosso atraso intelectual, do nosso atraso enquanto educadores, é a reflexão das nossas deficiências enquanto práticas letradas. Estes conhecimentos eles vão replicar em nossa atuação docente, na nossa atuação enquanto gestores e também na própria construção destes trabalhos, dessas pesquisas, né, que estão sendo desenvolvidas no mestrado. Nós temos um quadro muito difícil com relação aos professores, a remuneração básica dos professores. É impossível se oferecer um serviço público de qualidade com uma remuneração tão deficiente, tão ruim que os professores primários, por exemplo, recebem. Então, são questões que a população vai ter que se envolver, vai ter que participar para que a gente possa ter algum resultado no futuro. E para que as próximas gerações possam deixar os problemas educacionais do Brasil no passado. O trabalho de pesquisa no Centro Universitário Franciscano envolve dezenas de professores. Veja como essa atividade exige a constante busca pela qualidade das produções científicas. Você sabia? Se engana quem pensa que as pesquisas são realizadas somente em bancadas de laboratório, por exemplo. Aqui nesta pequena e silenciosa sala com computadores, também se produz conhecimento científico. Estamos no Laboratório de Pesquisa em Comunicação, o LAPEC. Criado em 2003, o espaço é o responsável por organizar as bancas e distribuir as orientações de trabalhos finais de graduação, além, é claro, de produzir pesquisas. A gente precisa ir a campo. Quando a gente faz um estudo de caso, a gente precisa ter no mínimo 3 metodologias para fazer uma triangulação de captação dos dados que seja eficiente. Então, a gente precisa fazer uma análise de conteúdo, a gente precisa fazer entrevista, a gente precisa fazer um questionário. Então, quer dizer, a gente precisa ir a campo. A gente precisa verificar muitas vezes como a situação está acontecendo no local do objeto. Atualmente, 2 pesquisas com bolsas de iniciação científica são realizadas pelo curso de Publicidade e Propaganda. Carlos é o bolsista de uma, que estuda o uso de aplicativos na educação. Pessoalmente, eu me sinto feliz, sabe? Eu sinto que é uma realização boa, eu estou construindo uma coisa que pode eventualmente ser útil para outras pessoas e também para outras pessoas fazerem outras pesquisas, sabe? E utilizar isso não como só um artigo, mas como uma ferramenta, sabe? Além dele, outros 3 alunos voluntários também estão envolvidos com as pesquisas. Matheus
já foi bolsista do LAPEC e agora é voluntário. Eu comecei como voluntário, eu passei para monitor e passei para Probic. E o que eu tenho que dizer é que esse universo da pesquisa, ele me ensinou muito, porque ele me fez conhecer, teoricamente e até mesmo na prática, mais sobre o curso que eu estava fazendo, porque eu entrei com uma visão muito pequena do que era o campo da publicidade. E a pesquisa, ela me ensinou muito sobre o que é o curso que eu estou fazendo. Porque quando um aluno participa de um laboratório de pesquisa, ele começa a aprender quais são as manhas da pesquisa, como é que tu faz para pesquisar, como é que tu faz para escrever um artigo, o que é importante para fazer toda essa análise. Ciente dessa importância, Carlos já pensa em prorrogar a experiência. Não pensei ainda no que especificamente, mas enquanto houver a oportunidade de eu continuar aqui na pesquisa, eu vou continuar. Se você gosta de música, tem uma banda ou algum trabalho solo autoral e tá a fim de divulgar sua arte, eu te faço companhia no Estúdio Cultural todas as quintas-feiras aqui na TV Unifra. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, 1.200.000 pessoas no Brasil têm a doença. Ela não tem cura nem origem conhecida. Saber cuidar de forma adequada do paciente que tem Alzheimer é o começo. E isso foi sugerido na 5ª capacitação para cuidadores de pessoas idosas com doença de Alzheimer. A atividade ocorreu no Centro Universitário Franciscano e foi promovida pelo grupo Amica. Cada ponto do tricô acompanha os segundos de um tempo de luta por lembranças. Aos 88 anos de idade, essa é ainda uma das poucas práticas do passado que Dona Gelaci mantém. Tudo mudou quando, há 2 anos, a dona de casa começou a sentir os sintomas do mal de Alzheimer. O primeiro deles, o esquecimento. Eu nunca convivi com pessoas que tinham essa doença. Ouvia falar tal de Alzheimer, mas nunca pensei que ela tivesse, porque para mim a mãe sempre foi assim, autoritária, sempre mandona, decidida, e de repente ela fica dependente da gente. Até para fazer a própria higiene, nada, então aquilo no início me revoltava muito. A doença de Alzheimer afeta o cérebro, não tem cura, só maneiras para retardar a evolução. Além da memória, pode afetar a linguagem e os movimentos. A dona Gelaci não conseguia se acostumar com as cuidadoras. Por isso, a Marlene trouxe a mãe para morar com ela. Começava ali um grande desafio. Tem que ter muita paciência, porque não é toda hora que ela aceita as coisas, não é a hora que ela quer. Tem que ter muito um jogo de cintura. E aí eu sirvo a porção dela ali, ela dá uma colherada e não quer mais. Aí eu deixo. Daqui a pouquinho, aí todo mundo sai comer, daqui a pouquinho eu digo, mãe, recoloco no micro-ondas, ele, mãe, come mais um pouquinho. Aí ela termina de comer. Porque se eu vou forçar a coisa, ela assim, aí ela não quer. Então é um jogo que é difícil. Durante o dia a dia surgem várias dúvidas sobre qual é a melhor maneira de cuidar do paciente. O Centro Universitário Franciscano mantém um projeto de extensão no qual alunos e professores pesquisam sobre a doença e orientam os cuidadores. O grupo também promove capacitações como esta. A Marlene é um dos cerca de 60 cuidadores cadastrados no Amica, que já tem 12 anos de atuação. E essa capacitação ela ocorre a cada semestre e ela é importante para dar, de certa forma, para o aluno se ver na prática e quer queira, quer não, quando o cuidador externo ele chega para cá para absorver esse conhecimento, eles passam a entender porque esse cuidador ele vai expressar o seu caso. Então é fantástico, é aquilo que a gente chama, não é só um projeto de extensão, é um projeto de ensino e de pesquisa também. Foram abordados temas como alimentação e a medicação usada pelos portadores de Alzheimer. A doença tem 3 fases, cada uma merece uma atenção especial.
Vai ter uma fase em que ele vai poder tomar o medicamento normalmente, em outras fases a gente já vai ter que usar de estratégias, como triturar o medicamento para que ele possa ser administrado, ou inclusive, nas fases mais adiantadas, utilizar uma sonda, né? Além disso, a gente tem que ter um cuidado muito especial em relação ao tipo de medicamento que está sendo administrado, né? Porque ele pode causar sonolência, pode aumentar o risco de quedas, não só o medicamento para o tratamento da doença de Alzheimer, mas todos os medicamentos que também são utilizados por esse idoso, porque ele geralmente tem outras doenças associadas. Comer alimentos antioxidantes, como frutas e hortaliças, ajuda a prevenir e até mesmo a diminuir o avanço da doença. Consumir alimentos naturais e fugir dos industrializados é a principal recomendação. O foco, dos antioxidantes se dá mais para combater esses radicais livres, porque a gente sabe que o excesso desses radicais, eles estão relacionados com o aumento do estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo é que está associado à doença de Alzheimer. Não somente a doença de Alzheimer, mas as doenças cardiovasculares e diabetes que também acabam favorecendo o surgimento de demências como a doença de Alzheimer. Como o trabalho deve ser multidisciplinar, alunos dos 6 cursos do AMICA participaram. Importante, tanto para a gente que vai trabalhar, né, com esses pacientes, como para os familiares, né, ter um conhecimento a mais. E assim como a gente da fisioterapia, a gente vai trabalhar mais a memória do paciente, vai trabalhar jogos de memória, tudo para que a doença do Alzheimer ela não tenha cura, mas ela vai retardar os sintomas, né? Então, tudo que a gente puder ter o conhecimento para ajudar esses pacientes, a gente está em busca de conhecimentos. Até quando Deus me der força, eu estou indo, né? Ela está bem. A relação entre a literatura e a música foi a proposta de debate do projeto Roda de Conversas. O evento é realizado pelo menos 2 vezes a cada semestre, pelo curso de Letras do Centro Universitário Franciscano. A literatura e a música vivem tão próximas que a letra de uma já vestiu a outra. Mas há também estudos que mostram que a música serviu de figurino para a literatura. Qualquer forma de arte acaba tendo pontos em comum. Embora, em essência, a forma que você vai utilizar para se manifestar seja diferente, utilizar os sons ou o corpo, como na dança, no teatro. A relação entre as duas manifestações artísticas também já rendeu até Prêmio Nobel de Literatura a um músico. No ano passado, a Academia Sueca concedeu o prêmio a Bob Dylan pela poesia do cantor. Literatura não é só o texto escrito e não são só as grandes obras. A gente tem que ver o que as pessoas estão lendo, não são só os grandes autores, ou a alta literatura, ou a literatura clássica. A gente tem que entender os movimentos e os momentos. O também músico e professor universitário Gerson Verlan foi o convidado da mais recente edição do Roda de Conversas. No encontro promovido pelo curso de Letras da Unifra, ele mostrou a cronologia histórica que envolve a música e a literatura. A música é uma forma da poesia chegar nas pessoas na contemporaneidade, né? Muita gente não lê, né? Não tem o costume de ler poesia, mas ouve música, ouve na rádio, ouve em qualquer lugar. Então, é uma forma, a poesia, na verdade, sempre teve ligada à música de uma forma ou de outra, né? O Roda de Conversas foi realizado no Salão Azul do Conjunto 1 da Unifra. O fato de ser realizado num ambiente fora de sala de aula já nos incentiva bastante, né, por esse contexto interdisciplinar. E a importância dessas atividades é que elas nos propiciam a discussão sobre temas que a gente geralmente não vê em sala. E aí, então é bom porque amplia nosso conhecimento e amplia as nossas discussões em relação às disciplinas que a gente vê durante o curso. Mas a importância maior é essa convivência com outras pessoas, com outros conhecimentos. E que amplia o conceito que cada um tem sobre literatura e sobre música. Essa edição do Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação pelo nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos e até mais.